arte digital. Eu gosto bastante da arte digital, talvez não tanto assim, mas tem muita gente que começa e fica se perguntando qual que é o programa ideal para se iniciar na arte digital. E bem, apesar de não ter uma resposta exata para isso, existem alguns programas que são mais indicados do que outros. Eu já tô aqui para falar de uma ferramenta que é muito recomendada e é muito usada no mercado até. Vamos ver um pouco mais sobre o Paint Tool SAI. Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre o Paint Tool SAI é que, apesar de muita gente não saber, mas sim, ela é uma ferramenta paga. E isso por si só já começa sendo uma grande desvantagem, né? Porque se você for usar, você vai ter que usar o famoso craqueado, o que eu não recomendo pra ninguém. Ou então, como você vai ter que comprar usando cartão de crédito e tudo mais. Então, logo de cara, eu já digo não. Eu não recomendo que você use Paint Tool SAI. Bom, mas vamos explorar um pouquinho mais, não vamos ficar nessa coisa superficial, né? Porque apesar do preço, às vezes a ferramenta é muito boa, afinal o Photoshop também é pago e não é barato. Então vamos ver um pouco mais como é que funciona a ferramenta e como é que é o seu workflow. Bom, e falando aqui um pouco dos seus pontos positivos primeiro, o grande ponto positivo é que ela é uma ferramenta extremamente leve. Você provavelmente não vai ter problema nenhum pra fazer nada nela com qualquer computador que você tenha. Então, ao contrário de outras ferramentas igual o Krita, por exemplo, onde se você for tentar dar Ctrl T e mexer a imagem, ela fica toda travada, fica uma porcaria, no Paint Tool SAI não. O Paint Tool SAI ele é muito responsivo, é muito bom de usar. E uma outra coisa que é boa também no Paint Tool SAI é a sua interface, que ela é simples e é isso. Bom, e um outro ponto que eu acho interessante no Paint Tool SAI também são as suas ferramentas. Porque apesar de não ter conseguido colocar o Packed Brush que eu usaria normalmente, ou coisa do tipo, isso é mais por preguiça minha que eu não quis ficar vendo como é que importa brush e tudo mais. Só que tem sim como você importar. Como eu disse, eu não sei se funciona mil maravilhas porque eu não usei, mas tem como você importar, mas o próprio Paint Tool SAI tem muita coisa nativa dele que é interessante, é muito bacana. Pra ser sincero, pensando aqui em pontos positivos, eu não consigo pensar em muitos outros pontos positivos. Então, como eu disse, o Paint Tool SAI é uma ferramenta paga e, sinceramente, ela tem menos coisa, ela é menos completa do que uma ferramenta gratuita, igual o Krita, por exemplo. E outro ponto negativo, assim, que pra mim foi o principal ponto negativo, e que, com certeza, se tem um ponto pra destacar que eu não usaria esse programa, os atalhos são simplesmente horríveis. Não a pré-definição deles, um botão não sei o que vai pra tal ferramenta, porque isso você pode simplesmente alterar, mas principalmente o atalho pra aumentar ou diminuir o zoom. O mais próximo disso que você tem é usar o Shift e, se eu não me engano, parênteses? Não, parênteses não, chaves, Shift colchetes, alguma coisa assim. E aí você aumenta e diminui o zoom assim. Não é igual no Krita, onde você aperta Ctrl espaço, daí você arrasta, daí você controla exatamente quanto zoom tem. Não, é pré-definido. Você vai aumentar 10, 20, 30 e por aí vai. Você não pode setar exatamente como você quer. O mais próximo que você tem, igual eu falei do Krita, é o seu scroll do mouse, só que eu tô numa digitalizadora. Então não tem como eu ficar usando o scroll do mouse, entendeu? Como é horrível. Eu realmente não sei se tem uma ferramenta pra isso, mas eu acredito que talvez até tenha, porque o tamanho do pincel, do brush, antes eu não sabia que tinha assim um atalho, né? Porque eu uso o Krita e depois eu fui usar o Clip Studio. E para essas duas ferramentas eu usei o Shift para aumentar ou diminuir o tamanho do brush. Só que no Photoshop e no Paint Tool SAI você usa o Alt botão direito, se eu não me engano. E aí o que acontece é que você tem que usar essa ferramenta. Só que por eu não ter pensado nisso, faz tempo que eu não trabalho com Photoshop e eu não trabalho com Paint Tool SAI e eu não vi em nenhum lugar falando sobre isso, eu por um bom tempo achei que não tinha um atalho, já que não tem o atalho do zoom. Pessoas todo dia, mas ninguém me analisa do jeito que cê consegue. Passo por coisa de todo tipo, mas não falo pros amigos do fantasma que persegue. Passo por pessoas todo dia, mas ninguém me analisa do jeito que cê consegue. Passo por
consigo pensar. Arrependido do passado e o futuro sem pensar. Sigo vivo todo dia carregando a tristeza, pagando meus pecados por mais. Mas a ferramenta em si, ela acaba não sendo muito ruim, porque eu acho que não tem muito como fugir do padrão das ferramentas que tem. Apesar de que, como eu disse, eu não acho que vale a pena você utilizá-la, porque ela é paga, se for baixar de graça vai ter que ser algum pirata da internet. E ela não é tão completa igual, por exemplo, um Krita ou um Fire Alpaca, que sim eu vou fazer vídeo futuramente. Então, deixe seu like e compartilha com algum amigo aí. E é isso. Passo por pessoas todo dia, mas ninguém me analisa do jeito que cê consegue. Passo